Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Raíssa Cavalcante, advogada e consultora, e esse é mais um vídeo aqui no Advogando no Interior. Se você é novo, não esquece de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e compartilhar com os amigos. Se você já me acompanha aqui, seja sempre bem-vindo. Não esquece de deixar um like, compartilhar com os amigos, e se algum de vocês ainda não me acompanha lá no Instagram, eu sempre deixo aqui os links na descrição do vídeo, tá certo? Doutora Raíssa Cavalcante, Raíssa Vitória DV. E qual será o tema de hoje? Você que está nos assistindo com certeza já sabe aí pelo título. Hoje falaremos sobre a divisão de bens após o divórcio, ou seja, a partilha de bens quando um casal se separa, quando um casal se divorcia. E é impossível a gente falar sobre a partilha de bens, sobre a separação de bens, sem falar nos regimes de bens que temos no Brasil atualmente. Hoje falaremos sobre 3 deles, que são comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens e separação total de bens. Esse é um tema que gera muita polêmica, porque toda vez que alguém me procura que está prestes a se separar, uma das principais dúvidas é realmente essa. Doutora, eu preciso deixar tudo que eu construí durante o meu casamento com o meu ex-esposo, com minha ex-mulher. Como é que fica essa questão da divisão de bens? E é sobre isso que falaremos hoje. Gente, quem casou de 1977 para cá, ou seja, depois de 77, se não optou, se não escolheu por um regime de bens no momento do casamento, simplesmente deu entrada na parte burocrática e iniciou aquele procedimento todo que é feito lá no cartório, com certeza é casado pela comunhão parcial de bens, que é o regime de bens mais comum atualmente, justamente por isso, porque quando as pessoas vão procurar um cartório para agilizarem a questão do casamento, dificilmente vão sabendo que podem escolher o regime de bens, e aí sempre vai sair lá na certidão de casamento a comunhão parcial de bens, tá certo? Nesse regime de bens, nós temos algumas peculiaridades que falarei um pouquinho agora, que é justamente sobre os bens da pessoa antes de casar e os bens depois que casa. Na comunhão parcial de bens, os bens da pessoa antes dela casar pertencem somente a ela, portanto não fazem parte da divisão, da partilha de bens no momento do divórcio. E tudo aquilo que for conquistado pela pessoa no momento, na constância do casamento, durante a duração do casamento, precisa ser dividido com o cônjuge, 50% para um, 50% para outro. Certo? Esse é o tipo de regime mais comum. O que era seu antes do casamento permanece sendo seu, e o que você construiu na constância do casamento, ainda que seja só no seu nome, você precisa dividir com seu ex-marido ou com sua ex-mulher no divórcio. E aí, saindo um pouquinho da comunhão parcial de bens, a gente tem a comunhão universal de bens, que hoje em dia ela é bem comum, que é quando os bens da pessoa antes do casamento e durante o casamento, ou seja, os bens que a pessoa tinha antes de casar e que conquistou durante a constância do casamento, se comunicam no momento do divórcio, portanto, fazem parte da partilha de bens nesse momento de separação. Então, tem esse lado bem diferente da comunhão parcial de bens, porque tudo que é da pessoa antes do casamento entra na partilha, portanto, precisa ser 50% do ex-marido, 50% da ex-mulher. E muitas pessoas me perguntam assim: doutora, quando eu for casar, se um dia eu for casar, eu posso escolher meu regime de bens? Pode escolher, sim. Se você chegar no cartório e ficar calado, simplesmente entregar a documentação para que o trâmite comece a acontecer, sem dúvida alguma, o seu regime de bens do seu casamento vai ser de comunhão parcial de bens. Mas você pode escolher, basta fazer um pacto, um contrato antes e levar, e aí você pode optar pela comunhão universal de bens ou até mesmo pela separação total. Na separação total, que foi o último que ficou faltando, obviamente, nem os bens que pertencem à pessoa antes do casamento, nem os bens que a pessoa conquistou durante a constância do casamento entram na partilha de bens. Tem uma peculiaridade sobre esse regime de bens, tá, pessoal? Quem tem mais de 70 anos de idade só pode casar em separação total de bens. É o único regime de bens permitido.
tá certo? Não pode casar em comunhão parcial, muito menos em comunhão universal, ainda que queira e expresse essa vontade no momento de agilizar os papéis para o casamento. Então é isso, minha gente. Eu falei só um pouquinho sobre esse tema, porque realmente é um tema bem extenso. Eu trarei a continuação desse vídeo, tá certo? Prometo que trarei a continuação. Existem muitas dúvidas sobre esse assunto e eu espero responder todas aqui no canal. Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, se são novos por aqui, não deixem de se inscreverem no canal, darem um like, comentarem, darem uma sugestão e irem lá no Instagram me acompanharem por lá, porque eu posto dicas diárias, posto minha rotina jurídica e tenho certeza que vocês gostarão muito. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.